Obrigado, Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, queridos, é realmente um milagre. Deus se manifestou ali, realmente em poder, em resposta à oração de muitos. E naquele momento, lá na UTI, nós entramos ali naquele lugar reservado, no leito de UTI. O Douglas estava comigo e eu fiz a oração impondo as mãos sobre ele. E ele estava realmente todo tomado pela infecção, os rins já tinham parado de funcionar, o fígado, houve uma falência múltipla, mas mesmo assim, depois de conversar com ele todas essas coisas, já tinha orado com o Douglas, eu chamei ele para conversar, filho de pastor. Aí encontramos um outro médico, também pastor como eu, da Igreja Maranata, e aí nós entramos no oração por todos os que estavam ali, de que ele começou a melhorar, foi melhorando progressivamente, e de Deus. Aplauda o Senhor. Vou chamar a Débora para vir aqui. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, e Ele quer operar cura física, cura emocional, cura espiritual. Ele quer nos curar. Eu vou passar para a advogada de formação, formou-se muito cedo ali na Faculdade Largo de São Francisco, em Direito na USP. Depois de um ano e meio trabalhando como advogada com a OAB, Deus a chamou para se preparar na Austrália. E ela foi para Hillsong e se preparou lá, fez o curso de teologia e depois voltou e tem se dedicado a tempo integral durante os primeiros anos como voluntária aqui na igreja e agora como obreira da igreja, como os irmãos sabem. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por esta hora, porque o Senhor é Deus. Abençoa a vida da Débora, essa ministração, cura progressiva, cura, Senhor amado, psico de Jesus, a cura física, também, ó Deus querido, por muito tempo, Senhor, todos os que ouçam e vejam essas ministrações desses dias, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Prazer estar aqui com vocês nessa semana tão especial, Semana da Virada, e tem sido uma semana incrível, não é verdade? Quantos têm estado aqui todos os dias? Várias pessoas, temos recebido muito de Deus, e tenho certeza que hoje não será diferente. Uma grande responsabilidade estar aqui, ministrando depois de tantas pessoas, e vamos falar hoje sobre cura física e cura emocional, cura espiritual. É esse o nosso tema dessa noite. E feche seus olhos só um momento. Espírito Santo, vem falando aqui, Senhor, que o Senhor vá falando aos corações, vá testificando e movendo de maneira poderosa. Nós consagramos essa atmosfera a Ti e clamamos: vem, Senhor, sobre as nossas vidas e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para falarmos de cura, nós precisamos primeiro falar sobre o problema que faz a cura ser necessária, que é a doença. E eu fui pesquisar o significado de doença, a concepção, e a doença ela é caracterizada como a ausência. A doença é feita pela falta. Então, a doença é a falta de saúde. Guarde isso, que a doença é caracterizada pela falta. E por que as pessoas adoecem? Essa é a pergunta de $1 milhão, como a gente diz. Essa é a pergunta que desde sempre as pessoas têm feito. E uma pergunta que muitas pessoas, quando conhecem a Jesus e conhecem o poder de Deus, se perguntam: mas por que resposta para isso? A grande resposta para esse problema é uma só: é o pecado.
Então nós estamos aqui nessa noite falando sobre cura e falando sobre enfermidades. E nós sabemos que a enfermidade ela é fruto do pecado. Da desobediência humana relatada lá em Gênesis 3, no começo de tudo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, escolheram a autonomia, escolheram eles mesmos determinar qual seria o futuro deles, e o pecado entrou na humanidade. O mal infectou a boa criação de Deus, porque Deus criou tudo muito bom. Tudo era bom, tudo era muito bom, era perfeita a criação do nosso Deus. E o pecado, então, ele vem através dessa desobediência e opera a morte. O resultado do pecado é a morte. E foi isso que aconteceu. O design original de Deus foi danificado pelo pecado. E aí, então, nós entendemos por que as pessoas adoecem. Por que há doença no mundo? Porque há o pecado. Porque eu e você, todo ser humano, tem a natureza pecaminosa, a herança de Adão e Eva em nós. E o design original de Deus foi então danificado. Não era o plano perfeito de Deus que doenças existissem. Não era o plano perfeito de Deus que o homem morresse. Quando fala-se de morte, para aqueles que não conhecem a Jesus, é sinal de desesperança. É sinal de que tudo deu errado. É sinal de que acabou e não tem mais jeito. Mas nós sabemos que, através de Jesus Cristo, nós temos esperança. Mesmo na morte. E a gente pode observar, apesar de sabermos que o motivo principal pelo qual há doenças no nosso meio, pelo qual as pessoas na terra ficam doentes, é o pecado, nós podemos pensar em algumas razões para as doenças em nossa vida. A primeira razão, obviamente, é o DNA manchado pelo pecado. Então, a atuação da morte em nosso mundo gera doenças nos nossos corpos. Vamos ler juntos Gênesis 3:19. O que aconteceu após o pecado de Adão e Eva. Até que volte à terra, da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então aqui, o resultado da desobediência, a morte. O homem e a mulher, então, são condenados ao fim da sua vida, retornarem ao pó da onde haviam sido formados. Adão havia sido formado e Eva formada a partir de Adão. Então nós vemos que a primeira razão é o DNA manchado. Esse DNA que tem um defeito, que é resultado desse pecado. Então nós não somos seres humanos perfeitos, há em nós essa raiz que é danificada. A segunda razão pela qual... Versículo 10 ao 13, quando Jesus se encontra com alguém sofrendo a atuação de demônios. Lucas 13:10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Andava encurvada, ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou, embaixo do domínio de demônios que causavam essa enfermidade. Então uma das razões pelas quais as pessoas ficam doentes pode ser pela ação demônio de um homem que estava mudo. E quando o demônio sai, o homem começou a falar. E a multidão ficou admirada. Um outro exemplo para a gente ver que a atuação de demônios pode sim causar doenças nas pessoas. Embora não seja o principal, a maioria dos casos que nós vemos nas Escrituras, de Jesus curando enfermos, não era causada por demônios a sua enfermidade. Mas em alguns casos era sim. E nós precisamos entender isso para que venhamos a viver uma vida de cura. A terceira razão que nós vemos doenças acontecendo é para que o poder de Deus se manifeste. Foi isso que Jesus falou quando ele se encontrou com um cego em Siloé. A gente vê isso em João 9, a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença.
Ou seja, ele havia nascido cego. Os judeus acreditavam que se alguém nascia com uma deficiência, se alguém nascia com uma enfermidade, uma má formação, era resultado do pecado dos seus antepassados. Era uma pessoa excluída da sociedade. Ninguém gostava de se relacionar com essa pessoa, porque ela era considerada amaldiçoada. Então os discípulos de Jesus, no versículo 2, perguntam: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Algo que era impossível, um cego de nascença ser curado. Jesus manifestou o poder de Deus na vida dele. E essa doença foi usada para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida desse cego. E as pessoas então enxergassem que Jesus era o Filho de Deus. Como nós falamos no começo, a doença é caracterizada pela falta. Mas o que nos falta, Deus é poderoso para nos dar. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. O que te falta hoje, Deus é poderoso para te dar. Amém? Você crê? Amém. Eu creio. Onde não há saúde, onde há falta de saúde, onde a doença impera, Deus é poderoso para operar e transformar a realidade. Porque o padrão de Deus não é o padrão da realidade natural que vemos, mas o padrão de Deus é a realidade espiritual, é a realidade sobrenatural. É nesse nível que Deus opera. Aqui é importante a gente falar algo. Os judeus acreditavam que doença era uma punição de Deus. Era uma maldição sobre a vida das pessoas, porque elas tinham pecado. E muitas vezes nós ouvimos isso das pessoas. Ah, não, você está passando por isso porque você pecou. Foi o que os amigos de Jó falaram para ele. Ah, não, você está passando por isso porque você errou. Tem uma coisa na sua vida, Deus está te punindo. Queridos, doença não é punição de Deus. É importante que a gente venha a entender isso. Não se trata de punição de Deus. Deus não vai amaldiçoar pessoas e colocar doença na vida delas por algo que elas fizeram. Claro que tudo que fazemos há consequências nesse mundo. Se uma pessoa vive uma vida de embriaguez, a cirrose é uma consequência. É o que está escrito. O que o homem plantar, isso também colherá. Se nós vivemos uma vida desregrada, comendo um monte de sal, um monte de gordura, a doença do coração é uma consequência. Então precisamos entender a nossa responsabilidade nisso. Mas qual é a natureza de Deus? Deus é bom. Diga, Deus é bom. Isso precisa estar claro nas nossas mentes e nos corações, que nós servimos a um Deus que é bom, que dá coisas boas aos seus filhos e que responde às suas orações. Esse é o nosso Deus, é esse Deus que nós servimos. E para nós entendermos então qual é a resposta de Deus frente à doença, nós olhamos para a vida de Jesus. Qual era a resposta de Jesus frente às doenças? Curar. Essa era a resposta de Jesus. A resposta de Jesus era a cura. Porque Jesus, ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Para começar essa manifestação do reino de Deus. Então, onde Jesus, ele andava, ele dizia, arrependam-se, é chegado o reino dos céus. E então Jesus operava a manifestação desse reino, que era as curas, que eram os milagres, que eram os sinais que ele realizava. A manifestação do reino de Deus aqui na terra. Quando há cura, nós vemos o reino de Deus se manifestando na nossa realidade. É a realidade do céu operando aqui na terra.
É isso que Jesus fazia. A manifestação do reino com poder na vida das pessoas. Essa era a resposta de Jesus. No céu não haverá choro nem dor, nós sabemos, Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a realidade do reino dos céus. Essa é a realidade do reino de Deus. Essa é a realidade que Jesus veio inaugurar. E nós vivemos hoje nessa tensão, que Jesus ele inaugurou o reino de Deus aqui na terra, mas o reino não está aqui na sua plenitude. Nós estamos nesse momento em que a tensão do reino de Deus já começou, porque Jesus já veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte. O reino dos céus foi iniciado. No entanto, nós estamos na fase de conquista desse reino avançar sobre a terra. Para que então, quando Jesus retornar, esse reino seja estabelecido na sua completude, completamente pleno. E então, não haverá mais choro. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais câncer, não haverá mais diabetes, não haverá mais paralisia, não haverá mais dor. E quando então nós experimentamos a cura, nós experimentamos um pouco do céu. Nós podemos ver como será nesse dia. Quando nós lemos a história de Jesus e nós vemos os sinais que ele realizava, as curas milagrosas, os milagres que aconteciam através da vida dele. Eu não sei você, mas eu fico pensando, ai, Maranata, vem Senhor, porque eu quero viver esse reino na sua completude, na sua plenitude totalmente. E como Jesus então curava? A Bíblia relata algumas curas específicas de Jesus, além das diversas da qual ela não trata. Então, em diversas passagens da Bíblia, a gente vê que Jesus chegava num povoado e curava muitos doentes e enfermos, e expulsava demônios, e o poder de Deus era manifestado. Mas há alguns relatos específicos na Bíblia de curas específicas. E nós podemos ver então nesses relatos como Jesus curava. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, ela apenas tocou na borda da veste de Jesus. Sabe que em Malaquias 4 há uma profecia de que das asas do Messias haveria cura. E essa palavra asa, no hebraico, ela quer dizer manto, cobertura. Então, quando ela toca no manto de Jesus, ela está dizendo, eu creio que ele é o Messias. E que na borda de seu manto eu encontrarei cura. Que na borda de seu manto há poder, como está profetizado na palavra de Deus. Ela fez esse ato de fé e ela tocar na borda do manto de Jesus, ela estava dizendo, eu creio que ele é o Messias e que ele então traz cura nas suas asas. E ela é curada por esse toque na roupa de Jesus. Nós lemos depois no Novo Testamento que isso acontecia com Paulo. O lencinho que ele usava, ele orava e ele mandava para alguém, aquela pessoa o quê? Era curada, com uma roupinha. Tamanho poder de Deus operava na vida dele. A Bíblia também relata que o leproso foi curado com um toque de Jesus. Isso é algo que quebra todos os paradigmas, porque o leproso era um intocável, era um absoluto pária. Ele não podia nem mesmo ficar dentro da cidade. Ele tinha que ficar fora dos portões da cidade, porque ele era impuro. E ninguém podia tocar nele, porque quando alguém tocava num leproso, essa pessoa se tornava impura. Mas Jesus toca no leproso e o purifica. A impureza do leproso, o toque de Jesus cura a vida do leproso.
E ele é completamente restaurado, não só na sua saúde, mas na sua vida familiar, na sua vida na sociedade, na sua vida de adoração, porque aí então ele podia entrar no templo para adorar a Deus. Um toque de Jesus muda a vida dele, e ele é completamente restaurado. Mas Jesus também curou pela sua palavra. Quando o centurião romano, um soldado romano, se aproxima de Jesus e fala que o seu servo, o seu escravo, estava muito doente, Jesus começa a se movimentar para ir em direção à casa do centurião, e ele manda dizer: não, mestre, não venha à minha casa, eu não sou nem digno, mas diz apenas uma palavra, porque eu sei que se eu digo uma palavra para os meus soldados, eles fazem o que eu ordenei. Então diga apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus se espanta com aquela fé. E o servo do centurião romano é curado. Apenas pela palavra. Então Jesus cura. A mulher toca Jesus e é curada. Jesus toca o leproso e ele é curado. E nós chegamos no versículo 20. Encontro de Jesus com esse cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as vejo claramente, parecem árvores andando. Estava meio embaçado ainda. Jesus então pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Esse texto é muitas vezes um enigma para nós. Jesus tocou uma vez e ele não foi curado. Na primeira vez, Jesus então tocou de novo e ele foi curado. Então, da segunda vez que Jesus tocou, essa cura acontece em 2 etapas na vida desse cego. E isso é muito interessante para nós pensarmos na nossa vida. Tantas vezes nós oramos e esperamos que a cura aconteça de forma sobrenatural, que vomite o tumor e que a perna cresça na hora. Muitas vezes o milagre acontece em etapas. Assim como aconteceu na vida do cego de Betsaida. Jesus o tocou uma vez, a cura começou a acontecer. Jesus toca de novo e ela é completa. E a sua visão é totalmente por toda aquela região. Ele curava os enfermos e trazia libertação. Onde Jesus andava, havia cura. Onde Jesus está, deve haver cura. Onde o reino de Deus chega, há cura. Então, se nós estamos aqui hoje, como um posto do reino de Deus aqui nessa cidade, amém? Nós somos aqui um posto do reino de Deus. Quando os exércitos estão dominando uma região, eles vão colocando postos de sentinela, não é verdade? Então aqui vai ficar um posto aqui, e você vai ficar olhando aqui essa área que a gente conquistou, e nós vamos avançar. É assim também no reino de Deus, onde nós estamos aqui, é um posto de sentinela, é um posto onde os soldados se unem para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na nossa região. Então, se aqui é um posto do reino de Deus, aqui... Ah, tá sem bateria. Então, se nós estamos aqui, num posto do reino de Deus, o que deve haver aqui, irmãos? Cura. O que deve haver aqui na nossa cidade, onde nós estamos avançando de Deus, onde o reino de Deus chega, a cura e a libertação. É assim que é a vida no reino de Deus. E nós, então, podemos começar a experimentar essas manifestações do reino aqui na terra, através do poder de Deus. E Deus é poderoso, irmãos. Vamos ler juntos essa história que está em João 11. Jesus não só
curava os enfermos, o que já era algo incrível, um cego de nascença ver, o paralítico andar, a mulher que estava doente há 12 anos ser curada com um toque. Vamos ler João 11, a partir do versículo 1. E Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus se demora aonde ele estava. E quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já tinha morrido. Jesus se demora mais 2 dias e no caminho ele diz para os seus discípulos: Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. E os discípulos, sem noção de nada que estava acontecendo: ah não, Senhor, se ele está dormindo é bom, porque logo ele vai ficar melhor, então vai ser curado, porque está dormindo. E aí Jesus diz: não, Lázaro morreu, mas ele vai ressuscitar. E a partir do versículo 30, nós lemos esse relato. João 11:30. Jesus tinha ficado fora do povo, a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia carrega uma emoção tão grande. Jesus chorou. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele já tinha falado para os seus discípulos. E mesmo assim, ele chora. Porque Jesus chora com os que choram. Ele se compadece aqui da situação humana que eu e você vivemos, manchada pelo pecado. O design original de Deus, danificado por conta do pecado. Então a humanidade tendo que enfrentar a morte. Jesus aqui chora, se compadecendo da nossa situação, da situação da humanidade. E as pessoas então que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros porém disseram: esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Eu acho muito interessante que por 2 vezes esse texto nos diz que Jesus ficou indignado. Estava indignado com essa situação. Que Lázaro tinha morrido, que a morte tinha terminado com a vida dele. Qual é o nosso sentimento, irmãos, frente à doença? Será que a gente se indigna e fala: não, eu não aceito doença, eu preciso orar por cura, eu preciso crer na cura? Ou a gente fala: nossa, que pena, né? Tá doente, poxa vida. Não pode ser essa a resposta. A gente tem que aqui aprender com Jesus e se indignar quando o reino de Deus não está sendo manifestado. E rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, o mau cheiro está terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse. Se você crer, você verá a glória de Deus. Quero declarar isso sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Então eles rolaram a pedra, porque Jesus estava indignado e ordenou: rola a pedra. E aí Jesus olhou para o céu e ele disse essa oração que é um exemplo: tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Quando orarmos por cura, Deus, eu te agradeço porque o Senhor, eu sei, disso eu sei, eu tenho certeza. O Senhor me ouve. E então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora.
E eu imagino esses segundos entre a palavra de Jesus e o acontecimento do milagre. Todo mundo assim, como assim? Sai para fora. As pessoas meio assim, né? Alguns deviam estar pensando, eu imagino. Ai, nossa, Jesus agora foi longe demais. E aí, alguns segundos depois, o que acontece? O morto saiu. Com as mãos e os pés ainda presos em faixa e o rosto envolto num pano, era uma múmia. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. O Filho de Deus ressuscitou Lázaro. Jesus manifestou ali o que? O reino de Deus, trazendo vida aonde havia morte. Porque não há impossível para Deus. Em uma outra ocasião, um homem chega com seu filho ali numa situação difícil, passando por opressão demoníaca e uma enfermidade. E aí o homem diz para Jesus, faça alguma coisa, Jesus, por favor, liberta o meu filho, se podes. E aí Jesus vira, se podes. Não há impossível para Deus. Então ele ora pelo menino e ele é liberto. Na verdade, primeiro ele diz, aí o homem diz, eu amo essa frase, queridos, porque ela mostra para nós que aquele homem era humano, como eu e você. Ele diz assim, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque talvez a fé dele era bem pequenininha. Ainda havia incredulidade no seu coração. E ele diz, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Você que está aqui essa noite diz, eu creio, mas parte de mim ainda é incrédulo que Deus pode me curar. Eu creio, mas parte de mim ainda é incrédulo que Deus pode curar pessoas aqui nesse lugar. Nós podemos então orar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Porque eu quero crer. Eu quero crer e eu quero então ver a glória de Deus manifestada aonde eu estou. Não há impossível para Deus. Ah, Débora, mas então por que algumas pessoas são curadas e outras não? Esse é um mistério. Não sabemos. O que nós sabemos é que não há impossível para Deus e que Deus se Ele quiser curar, Ele cura. Se não houver a cura, há um propósito maior nessa situação. O que nós sabemos é que a nossa fé está firmada nas promessas de Deus. É que a nossa fé está firmada na palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que não há impossível para Deus. E a palavra de Deus diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É isso que eu sei. E é isso então que pauta a minha vida. Que deve pautar a sua vida. Agora, como experimentar a cura? Nós vimos que Jesus cura e que a cura é para nós hoje. Porque onde o reino de Deus é estabelecido, ali a cura, a libertação, a transformação. Como experimentar a cura, então? Em Marcos 16, do 15 ao 18, vamos ler juntos. Jesus estava ali para ser levado aos céus, ele já tinha ressuscitado, já tinha passado um tempo com os discípulos e agora ele ia ser levado aos céus. E ele lhes diz então, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando Jesus acabou de falar com eles, foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram com muitos sinais. Esses sinais seguirão a quem? Aos que forem super espirituais? É isso que Jesus diz? Esses sinais seguirão aos 12 discípulos apenas?
Esses sinais seguirão os pastores e líderes da igreja aos que crerem. Aos que crerem. O que eu posso pensar é que eu preciso crer mais. E eu quero crer mais. Senhor, aumenta a minha fé. Essa precisa ser a nossa oração. Me ajuda na minha incredulidade. Não deixe a sua experiência determinar no que você acredita. Mas deixe que a sua fé determine a sua experiência. Vou falar isso de novo. Não deixe que a sua experiência determine o que você acredita. Mas deixe que a sua fé dite a sua experiência. Então, se eu oro por alguém, ou se eu clamo por cura na minha vida, e eu não sou curado, isso não abala a minha fé, porque a minha fé não está estabelecida na minha experiência. A minha fé está estabelecida em Deus e na sua palavra. E a minha experiência, ela segue a minha fé. Então, se eu tenho fé, eu não vou deixar de orar para que eu seja curada. Eu não vou deixar de clamar para que outros sejam curados também. Por quê? Porque a minha fé não é baseada na minha experiência, mas ela é baseada na palavra de Deus. A verdade é que quanto mais nós orarmos por cura no nosso meio, quanto mais nós orarmos para pessoas serem curadas, mais nós veremos curas acontecendo. Por que nós não vemos curas acontecendo no nosso meio, muitas vezes? Porque não oramos. A gente deixa que o medo de que a cura não aconteça nos impeça de orar para que a cura aconteça. Então o nosso medo já está acontecendo, porque se eu não oro, não há nem chance da cura acontecer. Quando a gente pensa, isso parece irracional. Gente, mas eu estou com medo de que não haja cura. Então por isso eu não vou orar. No carro, eu não conseguia me mexer, então eu sentei bem devagarzinho, tudo doía, irmãos. Tudo. E aí eu cheguei no hospital e daí o médico falou, isso é artrite, você está tendo uma crise de artrite, você tem artrite? Falei, que eu saiba, não. Aí o médico falou, você está tendo e tal. Aí eu tomei vários remédios, Bextra, nem lembro. Tomei uns remédios lá na veia, fiquei lá. Aí eu fui melhorando e o movimento foi melhorando. E aí no dia seguinte eu fui para o reumatologista, especialista. Lá em São Paulo eu cheguei e falei, doutor, é isso que está acontecendo? Eu fiz uns exames de sangue e tal. Aí eu falei, tá bom, e qual que é o tratamento? Ele falou, você vai tomar esse remédio aqui e eu vou mandar manipular os negócios. E eu falei, sei, porque na verdade essa doença é uma doença crônica, não tem cura para essa doença. O que a gente vai fazer... E aí eu comecei a tomar o remédio e pessoas oraram por mim. E eu comecei a fazer o tratamento, eu vivo sem dor, porque os remédios fizeram efeito. E as orações, eu não sei o que fez efeito, mas eu não tenho dor. Mas, no entanto, eu não sei se eu fui curada ainda. Imagino que ainda não, que às vezes eu ainda tenho uma dorzinha assim no dedo, no pulso. E eu vivo essa tensão do o reino de Deus já foi estabelecido. Nós oramos e pessoas são curadas, mas eu ainda estou passando por uma enfermidade. Mas eu não posso deixar que isso venha abalar a minha fé. Que essa experiência venha determinar. Então eu não vou mais orar para que eu seja curada, porque eu já orei tantas vezes. O pastor já orou por mim, a missionária já orou por mim, a pessoa ungida já orou por mim, todo mundo já orou por mim. Não importa. O meu papel é continuar crendo, apesar da minha experiência. Porque a minha experiência não molda a minha fé. Mas a minha fé molda a minha experiência. E eu continuo orando por pessoas para que sejam curadas. Às vezes elas são curadas. Recentemente, o Lê... Quem estava junto esse dia? O Gui. E aí, os Guis. E aí ele estava com dor, falou, estou com dor, não sei se eu vou conseguir tocar. E eu estava empolgada naquele dia, eu falei, vamos orar por você então, que você vai ser curado. Aí ele olhou assim e falou, tá bom. Falei, você crê? Ele falou, amém, eu creio, daquele jeito dele, né? Que ele é todo quietinho assim. Eu falei, vamos orar então, vem aqui não sei quem, vamos pôr a mão nele, vamos orar por ele. E a gente orou. Ele falou, e aí, Leandro, sentiu alguma coisa? Deu uma melhorada. Então vamos orar de novo, como Jesus fez com o cego em Betsaida. E aí a gente orou de novo,
E aí, Leandro? Passou, não estou mais com dor. Falei, glória a Deus. É isso. Eu fiquei assim muito feliz, mais que ele se bobear. Nossa, ele foi curado, ele foi curado, ele foi curado. Porque é isso que acontece quando a gente vê a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança. Porque nós vemos, o reino de Deus chegou nesse lugar. Mas se nós não sairmos da nossa zona de conforto, do medo, da insegurança, da incerteza, não veremos a glória de Deus manifestada. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Quero pedir para o louvor se posicionar. E eu quero fazer uma pergunta para você agora, nesse momento. A minha pergunta é: qual é a sua resposta frente à doença? Quando você enfrenta a doença na sua vida ou de alguém próximo a você, qual é a sua resposta? A oração precisa ser a nossa primeira resposta e não o nosso último recurso. Muitas vezes a gente coloca a oração lá por último. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro aquilo outro. Depois, se nada der certo, eu vou orar. Eu enfrento a enfermidade, então vamos orar. Meu pai é um grande exemplo disso. Ele é médico, então ele tinha tudo para dar os remédios lá e vai lá, fica boa. Mas não, a gente chega para ele e vamos orar. E nós oramos. Sempre que alguém está enfermo na minha casa, nós precisamos ser nas nossas vidas. Então, se alguém está doente, fala, irmão, como você está e tal? Estou passando por enfermidade e tal. Amém, vamos orar. Vira as costas, muitas vezes nem hora que esquece. Por que não aqui? Então vamos orar agora. Vamos manifestar a nossa fé aqui nesse lugar. Chama alguém, irmão, vem aqui junto, vamos orar por ele que está passando por uma enfermidade. Coloca a mão e faz uma oração. O não, queridos, nós já temos. A enfermidade já está acontecendo. O que pode mudar tudo é a nossa resposta frente à enfermidade. Eu vou orar, porque nada é impossível para Deus e Ele pode ser curado. E eu posso ver o reino de Deus se manifestando nesse lugar. Quando a igreja se reúne, o poder de Deus se manifesta. É o que nós vemos na igreja primitiva. Em Atos 5, no versículo 12 ao 16, nós lemos que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quando a igreja se reunia ali naquele lugar, havia a manifestação do poder de Deus. Havia cura. Enfermos eram curados. Pessoas atormentadas por espíritos imundos eram libertas. E todos eram curados. Nós estamos aqui 2000 anos depois de quando esse texto aqui aconteceu. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre há de ser. O nosso Deus não mudou. Não, isso era naquela época. É porque naquela época a igreja primitiva era especial. Jesus tinha acabado de estar lá na terra. O livro de Atos foi escrito para ser um exemplo para nós como igreja. Para entendermos como que é ser igreja. A gente lê a história da igreja primitiva e deve ser um exemplo para nós. Então, quando a igreja se reúne, quando nós nos reunimos aqui, nós somos a igreja,
essa reunião de pessoas, deve haver a manifestação do poder de Deus e cura deve acontecer. Ou pelo menos nós devemos buscar para que ela aconteça. Sair da nossa zona de conforto e orar com alguém. Eu me lembro a primeira vez que eu orei com alguém e que Deus se manifestou de alguma forma. Nós tínhamos aqui na igreja o momento da oração pelos enfermos, muitos anos atrás. E se levantou uma irmã que usava marca-passo e ela estava com um problema no marca-passo. Ela ia ter que passar por uma cirurgia para trocar o marca-passo. E aí eu era jovenzinha, eu tinha, 18 anos, nem isso. E aí eu coloquei a mão assim nas costas dela e comecei a orar e orei. E ela virou pra mim e falou: nossa, Débora, eu senti queimar aqui a sua mão quando você estava orando por mim. Aí eu, ai, amém, né? Creio que Deus fez algo. E aí na semana seguinte ela veio testemunhar e falou: irmãos, eu fui no médico e eu não preciso mais trocar meu marca-passo. Ele passou a funcionar perfeitamente. E nós nos alegramos com ela porque ela não queria passar por uma outra cirurgia. E alguns anos depois, 7 anos, sei lá, ela faleceu. Mas naquele momento Deus operou na vida dela, de forma que ela recebesse alívio naqueles dias. É assim que deve ser a nossa resposta, irmãos. No nosso meio, devemos crer e esperar que Deus se manifeste. Queremos querer ver a glória de Deus. E o nosso papel é pedir e crer. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é curar, porque nós não temos poder de curar. Então, se acontecer ou não acontecer, não tem a ver conosco. Se Deus curou porque nós oramos e cremos, a glória é de Deus. Se Deus não curou, não é vergonha para nós e nem para Deus. É com Ele. O nosso papel é fazer a nossa parte. Crer e pedir. Tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Talvez você está aqui nessa noite e você fala: eu quero crer. Então peça para o Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero crer, eu quero sair da minha zona de conforto e orar pelas pessoas que estejam enfermas. Eu quero que a minha fé seja aumentada para que eu venha buscar na minha própria vida a cura também. E não me conforme apenas com estar enfermo e ter uma atitude apática frente à enfermidade, mas que eu venha buscar e orar e clamar. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Procurem e acharão. Esse é o nosso papel: buscar, procurar, crer e deixar que Deus faça o que só Ele pode fazer. Eu e você não podemos, mas Ele pode, porque nada é impossível para Deus. As duas perguntas que Jesus mais fazia para os enfermos, quando as pessoas se aproximavam dele buscando cura, eram as seguintes. Em primeiro lugar, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Vinha um cego e Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Vinha um paralítico e Jesus perguntava: o que você quer que eu faça para você? Óbvio, né, Jesus? Não, porque Jesus estava aqui querendo que essa pessoa reconhecesse a sua limitação e manifestasse a sua fé. O que você quer que eu te faça? Imagine Jesus perguntando isso para você nessa noite. O que você quer que eu te faça? E a segunda pergunta que Jesus mais fazia era: você crê? E eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você crê? Nós vamos orar por cura hoje aqui. E nós vamos orar por 2 grupos de pessoas. Então, em primeiro lugar, preste atenção. Nós vamos orar por você que tem uma doença invisível. O que é uma doença invisível? É uma doença que você não consegue falar agora que ela está manifestando no seu corpo. Então, você está com um problema no coração, você tem um tumor, você tem
enxaquecas às vezes, mas não agora. Entende? Uma doença que não está se manifestando agora, mas que você sabe que você a tem, porque você fez um exame, porque o médico fez o diagnóstico para você. Ou talvez você tenha uma doença emocional ou psiquiátrica, depressão, ansiedade, esquizofrenia. Essas doenças da psique, do emocional, que são doenças que talvez você não consiga perceber agora nesse momento, mas você sabe, você tem esse diagnóstico. Eu quero pedir para você ficar em pé. Então, nesse momento, você que tem essa doença invisível, talvez um diagnóstico ou uma doença emocional psiquiátrica. Então, você talvez tenha um problema aí em alguma área da sua vida. Talvez infertilidade, um problema no seu útero. Nós podemos orar também por você agora. Uma doença que você não pode dizer agora que ela está manifestando. Você tem passado por ansiedade, por depressão. Fique em pé no seu lugar. Não há julgamento aqui de nada. Ninguém sabe qual é a enfermidade que você está passando. Mas o Senhor sabe. Então você que está passando por enfermidade, fique em pé agora. Você que está passando por enfermidade. Amém. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Então, você que está sentado nesse momento, você vai se aproximar de alguém que está em pé. Então você levante aí no seu lugar e se aproxime de alguém que está em pé. Você que está em pé, levanta sua mão assim alto. Pode levantar. E só abaixe quando alguém tocar no seu ombro, tá bom? Quando alguém tocar. Fica só o violão aqui, vocês podem descer também, gente, tá bom? Depois eu chamo vocês de volta, pra gente poder orar pelas pessoas. Se tiver alguém na salinha da mídia que tá sem fazer nada, também pode orar aqui pelas pessoas. Você que não tá, o pessoal da intercessão também pode então colocar a mão sobre alguém para que todos... Alguém ainda assim, aqui ó, na frente de azul. Ângela, vai ali nessa moça, ó. Doni, tem um rapaz lá no fundo. Ah não, então tá, troca. Doni fica aí. Ainda alguém sozinho? Aqui é de Cláudia, você pode orar pelas duas? Então põe a sua mão uma em cada ombro. Se tem alguém sozinho do seu lado, põe a mão em duas pessoas então. Pode colocar a mão em duas pessoas. E como nós vamos... Não ore ainda. Presta atenção aqui em mim, mais baixinho, por favor. Então, como nós vamos fazer essa oração escalafobética? Não é a sua oração, é o seu grito que vai fazer a cura acontecer. É o poder de Deus. Amém? Então você vai orar uma oração simples, querido. Como Jesus orou ali, a oração que ele fez para Lázaro ser ressuscitado. Então você vai, em primeiro lugar, agradecer porque o Senhor te ouve e porque Ele ama essa pessoa que está aí. Como nós falamos no começo, Deus nos ama. Deus é bom. Então você vai agradecer porque o Senhor te ouve e porque Ele te ama e ama essa pessoa que está aí. E você vai orar em nome de Jesus para que ela seja curada. Mas antes, você vai perguntar para essa pessoa: qual é a sua enfermidade? Pergunta para ela agora, qual é a sua enfermidade? Você vai falar simplesmente, um problema no rim, depressão, ansiedade. Pergunta aí, qual é uma doença emocional, se você não quiser especificar. Só pergunta. É a questão, é a infertilidade, o que quer que seja. Isso. E aí você vai orar agora, então, agradecendo pelo amor de Deus, agradecendo porque Ele te ouve. E orar em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada. Eu vou te dar 30 segundos para orar agora. Pode orar. E ore agora que haja cura completa em nome de Jesus. Cura completa em nome de Jesus. Creio que o Senhor curou. Obrigada, Senhor. Comece a agradecer nesse momento. Obrigada, Senhor, te agradeço. Amém. Amém.
todos oraram? Oração simples. Amém? Amém. Então essa foi a oração pela doença invisível. Alguém sentiu alguma coisa diferente? Pode falar, sentiu algo? Um calor, algo aquecendo, um choque. Se essa doença então é invisível, então você não pode agora testar o que aconteceu. Então você pode se sentar nesse momento. E agora nós vamos orar pelo segundo grupo de pessoas. Pode se sentar, todos podem se sentar, menos quem está orando pode ficar em pé. Então, o que nós vamos orar agora, queridos? Por doenças visíveis. O que é uma doença visível? Uma doença que agora você pode sentir que você tem essa doença. Então, tem um calombo no meu braço. É uma doença visível que eu posso passar minha mão e sentir essa doença. Ah, eu tenho uma dor no meu cotovelo. Eu tenho uma dor no joelho. Eu tenho arritmia, eu não sei. Algo que você possa sentir agora. Uma doença visível. Alguém aqui com uma doença visível, assim, dor nas costas, está doendo agora a sua coluna. Fique em pé no seu lugar, então. Você que tem uma doença que você pode sentir nesse momento. Escoliose, hiperlordose. Você manca, tem uma perna menor que a outra. Você sente repuxar alguma coisa, você sente um calombo em algum lugar. Pode ficar em pé agora. Isso. Então agora eu vou pedir para novamente, agora 2 pessoas por uma pessoa, porque tem menos pessoas. Pode chegar então, levanta agora no seu lugar e coloca a mão no ombro dessa pessoa que está em pé. Se já tiver alguém do lado dela, você pode chegar junto. Você que está aí em pé, levanta a sua mão para alguém orar com você. Levanta a mão agora. E quando alguém chegar em você, você abaixa a sua mão. Então levanta a mão. Alguém ainda lá atrás, ó. Alguém, e aqui na frente alguém. Mais alguém? Ali no meio também, ó. Levanta mais alto sua mão, irmã. Isso. Aqui, ó. Atrás do David ali, ó. Isso, a Nana chegou. Aqui, ó, no meio. Isso. Mais alguém? Faça um sinal com a sua mão se você está sozinho. Ali, ó, ali no meio também a Lesira, ó. Mais alguém? Faça um sinal com a sua mão. Amém. Então você novamente pergunta para essa pessoa o que ela está sentindo. Pergunta então agora para a pessoa: o que é que você está sentindo? Qual é a sua enfermidade? Ela vai te falar e você vai novamente fazer uma oração simples. Você vai orar agradecendo a Deus pelo amor dele, agradecendo porque ele te ouve. E você vai orar: manifesta o teu amor agora sobre essas vidas. Manifesta o teu poder. Se você pode colocar a mão aonde há a enfermidade, pede licença e pode, em nome de Jesus. É o nome de Jesus que cura. Pode orar então. 30 segundos para você orar. Com fé. Eu creio. Eu creio, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Pela manifestação do reino aqui na terra. Nós cremos e te louvamos. Em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Isso. Pode encerrar sua oração agora. Fique em pé ainda, não sente não? Todo mundo em pé ainda que está em pé? E agora, mais baixinho só um pouquinho. Acho que o retorno está um pouco alto aqui do violão. Pode abaixar o retorno do violão, não é nem culpa sua aqui. É que eu tenho um pouquinho de DDA. Gente, agora o que a gente vai fazer? Você vai testar se você foi curado. Muito simples. Então, testa aí. Ah, eu tinha dor e tal. Pode testar. Você não conseguia abaixar, abaixa agora. Não conseguia sentar, não conseguia dar um pulinho. O que for, é hora de você testar agora. Pode testar. Testa aí. Precisa andar pelo corredor, fique à vontade. Pode andar. Testa aí. Amém. Se você foi curado totalmente, está 100%, levanta sua mão. Alguém foi curado totalmente? Levanta sua mão.
Silvio foi curado? O que aconteceu? Faz o que você não conseguia fazer. Você não conseguia levantar o braço? Não conseguia. Glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida dele. Foi curado. Bênção. Aqui é Mari. Que foi? Marilza, sim? Artrite, reumatoide. Sumiu a dor. Glória a Deus, foi curada. Bênção. Agora você diz, olha, houve uma pequena melhora. Alguém houve uma pequena melhora, mas não totalmente? Alguma melhora? Então fique em pé, você que houve alguma melhora. Houve uma pequena melhora. Então tá bom, então nós vamos orar de novo por você que houve uma pequena melhora. Como Jesus orou de novo ali com o cego em Betsaida. Então, levanta sua mão, alguém chegue perto aí dessa pessoa, coloca a mão no ombro. Mais alguém ali no fundo também, pequena melhora. A irmã aqui tinha levantado a mão também. Mauro, amém. Isso, então ore novamente, declarando o poder de Deus. Declarando a cura, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ouve. Sempre nos ouve. Queremos crer e ver a Tua glória. Nós oramos. Em nome de Jesus, te louvamos porque os cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura completa. No nome de Jesus. Manifesta o Teu amor por essas vidas, Pai. Nós oramos agora com cura completa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém sentiu? Foi curado 100% depois dessa segunda oração? Alguém testa aí, gente. Pode testar, faz um teste. Além do Silvio, testa. Alguma melhora? 100% alguém? Eu quero falar sobre o meu último ponto agora. E o louvor agora sim pode subir de novo. Mas aqui é legal orar, né, gente? Não é? Bênção. E o meu último ponto, queridos, nessa noite. Vamos ler juntos Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, 29. Então aqui, João e Pedro tinham acabado de ser presos e soltos. E de forma milagrosa. E agora então eles estão orando pelo que haveria de acontecer. Orando pela igreja. E eles dizem assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, porque nós vamos prender vocês. E ainda cede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde a palavra de Deus. Aqui então nós vemos que os discípulos oraram por coragem para não, confirmando a mensagem com sinais e maravilhas. Eu quero ler com você algo que o pastor Craig Kinner falou. Ele diz assim: sinais e maravilhas são comprovação eficaz do poder de Deus e do seu interesse por este mundo, e chamam a atenção para o evangelho que nós proclamamos. Se muitas vezes falta poder à igreja de hoje, talvez isso se deu buscarmos apenas para engrandecer a nós mesmos e não para evangelizar o mundo. O poder de Deus com o objetivo de evangelizar o mundo, assim eu e você, nós manifeste através de nós, como nós ouvimos ontem o pastor Danilo ministrando aqui, de maneira tão profunda para nós, para que sinais e maravilhas aconteçam e que a palavra de Deus seja proclamada. Isso quer dizer que nós vamos clamar por poder de Deus, para que o poder de Deus se manifeste através de nós, para que pessoas sejam
Creiam que Jesus, o poder de Deus, e que Deus se interessa pelo mundo. Quando alguém é curado, Deus está se manifestando ali para aquela pessoa de maneira real, na sua vida, no seu dia a dia. Porque Deus se importa com esse mundo. Então nós vamos orar agora para que o poder de Deus se manifeste através de nós. E eu vou fazer um apelo muito específico aqui para você que quer. Você diz: eu quero ser usado com cura para evangelizar pessoas, para que eu ore e o poder de Deus se manifeste e pessoas venham crer em Jesus. Se você quer isso, vem aqui à frente nesse momento. Se você quer ser usado, manifestando o poder de Deus através de curas, para que pessoas conheçam a Jesus, vem aqui à frente. Abaixa o meu retorno um pouquinho, por favor. Vem aqui à frente. Nós vamos, discípulos oraram e vai clamar: Senhor, estende a sua mão com poder através da minha vida, para que sinais e maravilhas aconteçam, para que pessoas sejam à frente. Venha mais à frente, para dar mais espaço para as pessoas. Pode vir e comece a clamar. Levante as suas mãos como quem recebe poder de Deus e comece a manifestar o teu reino. Eu quero manifestar o teu reino. Eu quero manifestar o teu reino aqui na terra, através de sinais e maravilhas, que pessoas sejam curadas e venham reconhecer quem o Senhor é. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu oro aqui nessa noite, Pai, manifesta o teu poder em nós e através de nós, para que pessoas vejam a tua glória, para que a tua glória se manifeste nessa terra, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui, nessa cidade, nessa região, que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam salvas, que os incrédulos vejam que o Espírito Santo está atuando através de nós e venham crer e venham se ajoelhar diante do... Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos agora. Nós oramos agora. Se você quer, continue clamando: Senhor, eu quero experimentar desse poder. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que sejamos guerrilheiros do reino de Deus, estabelecendo postos. Que venha o teu reino. Ó Senhor, vem. Vem, Senhor, nós oramos. Vem, Senhor, manifesta o teu poder. Estende a tua mão. Estende a tua curas. Opera milagres. Opera, Senhor, através de nós. Opera através de nós. Para que o teu nome, o teu reino venha e seja estabelecido nessa cidade. Que o teu reino venha e seja estabelecido no Brasil. Que o teu... através de nós aqui.
experimentar mais do Senhor para que outros experimentem de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar para preencher então agora o seu pedido. Perdão que nós passamos um pouquinho do horário, mas nós já vamos encerrar. Então você vai preencher. Não esqueça de colocar o seu nome, tá bom? Para a gente orar por você especificamente. Você vai colocar o seu nome então agora nesse papel e você vai preencher aqui o que você está pedindo. Então, cirurgia, você vai passar por uma cirurgia. Ou se você quer pedir oração por alguém, então a cirurgia da Maria, então você coloca o nome da Maria na frente aqui da cirurgia, por exemplo. Ou recuperação, você coloca aqui o nome da pessoa pela qual você quer orar. Doenças físicas, doenças emocionais. Ou gratidão, você quer agradecer a Deus por uma cura, você quer agradecer a Deus pela saúde. Então pode preencher, e conforme você for preenchendo, pode vir trazendo aqui à frente, depositando aqui no gasofilácio. Precisamos de canetas, se alguém puder ajudar nas canetas ali atrás. Nanas, pode pegar uma... Ah, já pegou ali a Marili. Quem precisar de caneta, levanta a mão assim que a Marili vai entregar. Isso. Então você pode preencher e ir trazendo aqui enquanto a gente declara esse refrão mais uma vez. Glória pra sempre. No seu lugar, enquanto os irmãos trazem aqui o seu pedido, vamos continuar clamando que venha o teu reino. Teu reino vem. Recebeu esse papelzinho, você pode levantar sua mão, que o pastor está aqui entregando alguns. Alguém não recebeu, levanta sua mão.
Todos receberam. Amém. Nós vamos então encerrar esse momento. Pai, quer vir aqui fazer uma oração? Estou um pouquinho sem voz agora, de tanto gritar, né, gente? Mas amém. Que Deus abençoe e que venhamos a continuar. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus que cura, e tudo aquilo que ligamos na terra é ligado nos céus, tudo aquilo que concordamos na terra é feito pelo Senhor que está nos céus. O que dois concordarem, isso é feito. Tudo que ligarem é ligado, tudo que desligarem é ligado, e nós desligamos toda a enfermidade sobre a vida dessas pessoas e todas as pessoas apresentadas aqui, que estarão sendo apresentadas, Senhor, diante dessa ministração ao longo do tempo, para que haja a repreensão agora, repreensão de todo o mal, de toda opressão, de toda ação de desequilíbrio biológico, psíquico, espiritual, mental, em cada área de cada um seja a cura, Senhor, no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, em todos os nervos, Pai, no sistema locomotor, em todos os ossos, em todos os tendões, em todos os músculos, em todas as articulações, em todos os discos, Pai, em nome de Jesus, todo o reumatismo, toda a enfermidade, Senhor, reumática, seja repreendida. Declaramos a cura do fígado, a cura das vias biliares, a cura do esôfago, estômago, do duodeno, dos intestinos, delgado, grosso, reto, Senhor, a cura, ó Deus querido, de toda enfermidade ginecológica no útero, ovário, Senhor, nas trompas, Senhor, nas mamas, repreendemos todo dos rins, do trato urinário, Senhor, alto e baixo, todo o sistema seja curado, Pai, em nome de Jesus, sistema cardíaco, nos corações, nas articulações, nas artérias dos corações, nas coronárias, Pai, nas vertebrais, todas as suas ramificações cerebrais, toda enfermidade circulatória na periferia, nos membros superiores, sistema renal, dos nervos, da microcirculação, declaramos a cura do Senhor, em nome de Jesus, a cura, Senhor, em nome de Jesus, de todos os ossos, de todos o sistema fonador, Senhor, da laringe, Senhor amado, ó Deus, dos seios da face, em nome de Jesus, do encéfalo, Pai, em nome dos véus, a cura de nos repreendemos toda a enfermidade, o câncer, todo o nódulo, todo o tumor sólido, misto, toda a enfermidade na tireoide, toda lesão, repreendemos todo o câncer, toda a inflamação, toda a hiperplasia, toda opressão, toda enfermidade, que saia em nome de Jesus, que haja cura no sistema imunológico, haja cura no sangue, repreendemos a leucemia, repreendemos os linfomas, repreendemos todo o desequilíbrio, toda doença genética, neurológica, doenças congênitas, incuráveis, declaramos a cura no sistema metabólico, a cura no diabetes, na hipertensão, a cura seja repreendida toda enfermidade, em nome de Jesus, úlcera, toda enfermidade, saia toda demência psiquiátrica, toda esquizofrenia, os transtornos psicóticos, todas as manifestações menores do humor, distimias, repreendemos agora toda manifestação de doença psicológica, psicossomática, em nome de Jesus, toda dependência química do álcool, das drogas, dependência, em nome de Jesus, que haja a cura de Deus completa em cada vida que está sendo apresentada diante do Senhor. Cada um, Senhor, que está com a sua enfermidade, todos que estão, a Débora seja curada, todos que estão com enfermos
em nosso meio sejam curados, os de perto e os de longe, os que em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipresente. O Senhor está presente, o Senhor é Deus, e todas as suas consequências e sequelas também. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal e haja saúde, cura, a paz de Cristo, a plenitude do estamos na terra. Ligamos-nos certeza de que fomos ouvidos e de que já recebemos tudo o que temos lhe pedido. A ti seja o louvor, a honra, a glória, em nome de Jesus.